Faremos uma leitura na Palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 13 até o 21. Mateus 14, a partir do versículo 13 até o 21. A palavra de Deus diz assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, bem à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo por terra. Desembarcando Jesus, viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou a seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e disseram: o lugar é deserto e vai se adiantando a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmo de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram, se fartaram, e dos pedaços que sobejaram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Os que estão conosco podem assentar-se. Os que estão conosco presencial e os que estão em casa, pelas mídias, nos acompanhem. Vai colocar o tempo para mim? Agora não precisa marcar mais o tempo, que se você demora. Já aparece ali o dedo duro ali. O pessoal que gosta de falar bastante ali, já tem o dedo duro do seu lado aí. Vamos meditar na palavra de Deus por alguns instantes. E dentro desse assunto que lemos, dentro dessa situação, a primeira multiplicação dos pães e peixes, e também dentro do tema dessa série, Suportados, que tem como tema central o cuidado que Deus tem conosco. Amém? Todos nós temos sentido o cuidado que Deus tem dispensado a cada um de nós. Amém? Deus está com tanto cuidado comigo que amanhã Ele mandou eu tomar vacina. Já está agendado lá. Está agendado aí. A idade chega, não adianta, né? Você faz parte do grupo, mas vai chegar para a molecada aí também. Hoje pela manhã eu falava com os amigos, aí eles falaram: mas como você conseguiu agendar? Eu falei: não, os idosos têm uma preferência, né? Agora a molecada vem depois, a molecada vai chegar a hora da molecada também, não tem problema não. Esse é o cuidado que Deus tem com a gente, o cuidado que Deus tem conosco. E é nisso que a gente quer meditar, dentro dessa passagem, dentro desse tema. Só que essa passagem, ela começa dizendo que Jesus se retira. Diz que Jesus entra num barco, numa barca, num barquinho, do jeito que você entender melhor, e ele retira-se dali para um lugar deserto. Sabe por quê? Porque ele havia acabado de receber a notícia da morte de João Batista. O assunto anterior, até o verso 12 aí, do capítulo 14 do mesmo livro, trata da morte de João Batista. E a gente até costuma, não, a gente sabe disso. Cristo se fez homem, amou mais os homens quando esteve com eles. Amém? Cristo ama o homem, sente a dor do homem, vive como homem e passa a amar esse homem que ele vem e morre depois por eles. Esse Jesus
também sente essa morte, também sente esse momento aí, e ele se retira, se retira. Mas o verso continua dizendo que, mesmo ele se retirando, numa barca, num barco, seja o que for, a multidão segue atrás dele via terrestre. Quando ele chega onde ele queria chegar, a multidão já estava lá. E quando ele sai do barco, o texto diz isso, ele vê uma multidão. E o verso diz que ele teve compaixão. Primeira coisa, quando ele olha, quando ele desce do barco, a intenção dele foi sair de um lugar para o outro, com outra intenção. Mas quando ele chega no seu destino, e ele vê essa multidão, primeira coisa, ele sente compaixão. O cuidado de Deus conosco. O cuidado de Deus com a gente. O cuidado que Ele tem conosco. E diz que ele teve compaixão e curou os que estavam doentes ali. Ele sente compaixão, ele sente a dor daquele povo e ele cura, ele opera milagres, ele faz o que deve ser feito ali da parte dele para que a multidão que o seguiu, na verdade, queria isso mesmo. O dia segue e diz que no entardecer, é o que está no verso, os discípulos chegam para ele, e aí depois eu vou falar disso, mas aí eu vejo como é que eu vou dizer? Um perfil de pessoas que a gente encontra hoje, a gente vai encontrar sempre. Aquele chato, né, que olha para a multidão, chega lá para Jesus e diz assim: mestre, o lugar está deserto, está começando a anoitecer, não vai ter comida para todo mundo, despede esse povo aí e manda eles voltar para casa, para eles então comprar comida para eles. Falando na nossa linguagem. E o que Jesus diz? Jesus diz assim: não, eles não precisam ir embora. Olha o cuidado. Olha o cuidado de Deus conosco. Eles não precisam ir embora. Vocês mesmos deem comida para eles. Aí o chato, né? Não sei quem é. Eu posso pensar assim, eu posso imaginar isso. Eu não sou proibido de pensar assim. Aí o chato diz assim: mas mestre, tá vendo? Jesus já disse, ó, não manda eles embora não, dá comida para eles. Aí o camarada volta: mestre, você não entendeu o que eu estou falando. O senhor não entendeu. Sabe? A gente não tem nada aqui, só tem 5 pães e 2 peixes. E é de um menininho aí que a mãe preparou um lanchinho. Né? Sabe aquela mãe que diz assim: você vai sair, leva um dinheirinho para você comprar uns chips. Ou então, no meu tempo não era assim não. No meu tempo, quando tinha, fazia um pão com mortadela. E colocava ali na sacolinha para quando desse fome. E esse tipo de mãe. Aí Jesus, ele diz assim para Jesus: não tem, mestre, só tem 5 pães, só tem 2 peixes, tem uma multidão aí. E Jesus diz o quê? Traz esse lanche aí, traz esses pães, traz esses peixes. Acompanhe a leitura, acompanhe a história. E diz que depois disso, depois que Jesus pede isso, o que ele diz? Manda o povo se assentar. Tem outros evangelhos que explicam um pouco mais. Lucas vai explicar isso aí. E ele manda a multidão se assentar, ele toma os pães e os peixes, ele pronuncia a bênção de Deus, ele parte os pães e os peixes, ele vai entregando aos discípulos e os discípulos vão entregando à multidão. Diz que todo mundo comeu, ficaram satisfeitos, depois a gente vai ver por que satisfeitos, e ainda recolhem 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. E o verso diz que o número de pessoas eram de mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças.
Como que você organiza 5.000 pessoas? Quase 5.000 homens, fora criança e mulheres. Tem um evangelho que diz que Jesus manda eles sentarem em grupos de quanto? Fala 50. Isso. Se eles sentarem em grupos de 50, quantos grupos tinham? Matemática básica. 100 vezes 50, matemática básica, eu aprendi lá atrás. Pega os 2 zeros, junta os zero que já tem. Dá 5.000. Quantos grupos eram? 100 grupos de 50 pessoas. Tem que separar. Diaconisa, você vai servir esse grupo. O que você precisa? Você precisa que esse grupo esteja separado, para você passar no meio dele servindo. Imagine, né? Espera aí, chega um pouquinho para lá. Aí você chuta a perna do moleque para lá, para você passar. Não, não é assim. Jesus manda eles se sentarem em grupos de 50. Grupo de 50, 5.000 pessoas são 100 grupos de pessoas. 100 vezes 50, 5.000, fora criança correndo e mulher gritando atrás do moleque, para ele vir no grupo correto, para ele não se perder. Fora os diáconos e diaconisas que devem servir esse povo. Porque Jesus, com o cuidado que tem conosco, com o cuidado que tem pelo ser humano, não deixou que esse povo fosse embora com fome. O cuidado que Deus tem conosco. Mesmo em situações difíceis, mesmo em situações complicadas, Deus tem cuidado, sim, com o seu povo. Deus cuida do seu povo. A generosidade de Deus não tem limite. Você já encontrou na Bíblia dizendo, Deus, não, eu vou te fazer pela última vez, não faço mais. Você já encontrou isso? Mas a gente fala, não fala? Ó, essa é a última vez que eu faço. Só que depois você faz de novo, não faz? Deixa eu te explicar uma coisa. A generosidade de Deus não tem limites. Não tem. Você não vai encontrar na Bíblia um limite para a generosidade de Deus. Mas você vai encontrar um detalhe que está nesta história aqui. Para que a generosidade de Deus acontecesse, o que precisou? O que precisou? Precisou dos pães e dos peixes. Não brotou, não caiu do céu como lá no passado, tá? Mas neste episódio aqui não brotou de lugar algum os peixes e os pães. Estava onde? Estava na multidão. Com quem? Com aquela criança. Por quê? Porque a mãe teve cuidado de quê? De dar o lanche para o seu filho. Então, Deus, a sua generosidade não tem limites, mas Ele quer a nossa contribuição. Amém? Você não encontra passagem alguma, generosidade de Deus tendo limite, mas você encontra exemplos iguais a estes, aonde Deus coloca a sua generosidade usando aquilo que já está dentro de você. Amém? Quantas vezes a gente fala assim, eu não aguento mais, eu não consigo. Consegue. Quando você consegue, você diz, puxa vida, eu consegui. Por quê? Porque aquele conseguir já estava dentro de você. Já estava. Quando Deus opera um milagre, quando Jesus Cristo pronuncia a bênção ali sobre aquele pão, aqueles pães, aqueles peixes, é porque já estava ali o começo, já havia ali alguns peixes, já havia ali alguns pães. Então, a generosidade de Deus não tem limites, mas ela parte do princípio daquilo que você tem. É isso que o verso está ensinando para nós. O pão de Deus sacia, o pão de Deus dá força, o pão de Deus dá sentido, dá coragem, o pão de Deus diante dos débeis, diante dos enfermos e que ali estavam, Ele cura, Ele anima, Ele alimenta. Amém? Então, por mais que a gente ache que não tem nada,
Por mais que a gente entende que é pouco, mas Deus pega esse pouco e transforma. É isso que o verso está mostrando para nós. O pouco que você tem, o pouquinho que você tem, e que você imagina que não serve para nada, quando você coloca à disposição de Deus, Ele faz isso triplicar, Ele faz isso virar milhares. 100 grupos de 50 pessoas, 5.000 pessoas, e você consegue, depois desse exemplo bíblico, lembrar de alguma situação onde Deus usou o que você já tinha e multiplicou? Você consegue lembrar disso? Você consegue olhar para trás e ver um exemplo na sua vida? Não precisa olhar na vida de ninguém, olha na sua vida, onde Deus pegou uma coisa que estava dentro de você, que você nem imaginava que servia para nada, mas Deus usa aquilo ali. Vem Jesus, promulga a bênção e aquilo ali acontece. Amém? Só que deixa eu te dizer alguma coisa. É o que eu já adiantei. Mas a primeira coisa que Jesus faz, antes de colocar o milagre ali, o Senhor Jesus organiza o local. Eu falei, 100 grupos de 50 pessoas. 100 grupos de 50 pessoas cada uma. Mas elas precisavam estar organizadas. Eu acredito até que tinham corredores, tipo aqui assim, para que os diáconos servissem, para que os discípulos servissem. Eu posso pensar assim. Aí ele pega esse lanche dessa criança, acredito que essa criança ficou feliz. Já viu criança dividir lanche? Ah, não, eu só conheço os que não gostam. Não, tem criança que divide. E divide, né, com uma alegria, não é? Ele entrega na sua boca, se for o caso. Esse é, vamos dizer assim, o exemplo trazido nesse verso aqui. Essa criança, esse rapazinho, posso dizer, ele deve ter ficado muito agradecido, sabe? De entregar para Jesus e Jesus, então, operar o milagre e servir essas pessoas. Mas como seria, diaconisa, servir esses pães? Você consegue imaginar? Eu fico imaginando, né? Porque diz que Jesus fazia o quê, Maurício? Jesus partia, né? Entregava aos discípulos e os discípulos entregavam para as pessoas. Vamos trazer para os nossos dias, né? O cuidado que Deus tem conosco. Em que será? Nas mãos? Será que eles pegavam nas mãos assim, né? Jesus, coloca o peixe nessa mão e coloca o pão nessa outra mão. Será que era assim? Eu quero imaginar, eu quero imaginar que alguém tirou a sua túnica, fez tipo uma bandeja, né? Tipo para andar mais rápido, né? Sabe aquele camarada que quer acabar logo com o serviço, né? Eu imagino assim, que alguns devem ter feito túnicas para colocar os pães, para colocar os peixes, e saía atendendo a multidão. Mas percebe que Jesus Cristo, antes do milagre, ele organizou. Vocês vão sentar em grupos de 50. Isso é organização. Jesus Cristo opera com aquilo que já havia na multidão. Pouquinho, mas eu aprendi isso há muito tempo, né? O pouco com Deus é muito. Não, é claro, né? Isso é o pessoal fala, né? Claro, a gente fala assim, mas neste exemplo aqui, penso que cabe um pensamento dessa forma. E diz que isso levou horas, porque imagina servir 5.000 pessoas. Quantas viagens deram os diáconos e diaconisas? Não quero nem pensar. Mas eles serviram. Jesus Cristo operando o milagre, partindo do pão, partindo dos peixes, colocando na mão deles e eles servindo a multidão. Só que depois que todo mundo comeu, e depois que todo mundo ficou satisfeito, mas por que ficou satisfeito? Por quê? Porque sobrou. Porque sobrou. Sobrou, então ficaram satisfeitos. Depois que sobrou, o que Jesus manda fazer? Jesus manda recolher.
manda recolher o que sobrou. Percebe? Percebe a organização? Senta em grupo de 50, ele parte o pão, parte o peixe, milagrosamente multiplicado. Os discípulos distribuem, o povo come, fica satisfeito, a ponto de não aguentar comer. Eu fico invocado, né? O pessoal vai lá em casa, eu digo assim, eu vou partir mais um pedaço. Eu não aguento mais. Eu não aguento. Eu falo, não, vou tirar um pedaço quentinho. Só um pedacinho, então eu vou comer. Mas esse povo aqui não adiantava dar mais pão. Eles estavam satisfeitos, porque era a bênção de Deus, era o cuidado de Deus sendo derramado na vida deles. O cuidado do Senhor sendo trazido ali pelos homens que estavam acompanhando o Senhor. Mas uma coisa me deixa curioso aqui, neste momento. A partir do instante que sobrou, o que Jesus diz? O verso diz isso, né? Imagino eu que Jesus Cristo mandou ajuntar o que sobrou. Muitas vezes a gente não ajunta o que sobrou. Sabe por quê, irmãos? Imagino eu, esse alimento que foi milagrosamente multiplicado deve ter servido para alimentar mais pessoas. Ou estava provisionado para que, se alguém então precisasse, porque lembra, o cuidado de Deus conosco, a generosidade de Deus para conosco não tem limites. Não tem limites. Ele usa o que você já tem, mas a bondade dele não tem limites. Às vezes nós deixamos tudo de qualquer maneira. Acaba de comer, né? Deixa tudo jogado lá, né? Aí tem gente que vai limpar e reclama, né? Só eu para limpar aqui. Só eu. Ninguém me ajuda. Não sei se alguém está se vendo aí, ou viu alguém. Mas a gente está tratando da bênção de Deus. E isso está ligado a uma outra coisa. Quando Jesus Cristo mandou aquele povo sentar na relva, na grama, tinha algum alimento espalhado no chão? Não tinha. Por isso que Jesus manda recolher. Organização. Sabe por quê? Você tem que deixar o lugar do jeito que encontrou. Percebe isso? Um pouco de nostalgia agora. Eu já estive junto com um grupo e a gente fazia muitos retiros de carnavais. Alguns aqui participaram. E quando eu dava o apito final, declarando o vencedor, declarando quem ganhou, uns saíam correndo, pulando, gritando de vencedores. Mas tinha uma equipe que começava lá atrás, com balde, com vassoura, com sabão em pó, limpando. Sabe por quê? Porque a gente encontrou aquilo ali limpo. E parece assim algo tão banal, mas eu via esse verso se cumprir nas nossas vidas. Jesus Cristo, quando, possivelmente ele, né? Manda recolher os cestos, ele está ensinando, olha, vocês acharam o local limpo, entrega limpo, olha, não deixa nada jogado para trás, não deixa a bênção de Deus para trás, recolhe ela, porque tem gente precisando dessa bênção, tem gente precisando desse milagre, o cuidado de Deus na nossa vida. Diz que 12 cestos foram cheios de alimentos. Aí eu vou voltar lá no discípulo chato. Lembra daquele discípulo? Lá no início, quando eu falei assim, o discípulo foi lá e falou para Jesus assim, Jesus, tem muita gente, vai anoitecer, a gente não pode deixar esse povo por aqui, manda eles embora. Aí Jesus diz, não, vocês têm que dar de comida para eles, têm que dar de comer para eles. Você não está entendendo, Jesus. Volto nesse episódio para perguntar, se Jesus Cristo fosse convencido por esse camarada, você teria visto essa bênção? Essa bênção seria registrada? Não.
Mas Jesus Cristo, ele é o dono da bênção. Mas nós, muitas vezes, queremos fazer igual esse camarada aqui. Dizer para Deus, Deus, não adianta. Eu já orei, eu já jejuei, eu já orei da madrugada. O dono da bênção é o Senhor. Quem tem cuidado da nossa vida é o Senhor. É Ele que sabe. Cabe a nós fazer o que Ele manda. Cabe a nós entender que Deus tem cuidado de nós, sabe? E aí eu vou fechar pensando naquela mamãe. Eu acho que ela não conheceu ninguém daquela multidão, né? Mas vocês, mamãe, conseguem sentir a alegria dela em saber, possivelmente, eu fico imaginando, que nem eu falei, eu não sou proibido de pensar isso. Você consegue imaginar o filho chegar em casa e dizer assim, mãe, sabe aquele lanche que você me deu, mãe? Jesus multiplicou, mãe. Sabe aquele pão, sabe aqueles peixes, mãe? Eles alimentaram milhares de pessoas, mãe. Sabe por quê? Porque o cuidado materno estava ali, na multidão. Ela não conheceu, mas ela sabe que a bênção foi derramada pelo Senhor Deus Todo-Poderoso, por Jesus Cristo, porque Ele tem cuidado pelo seu povo. E eu fecho dizendo algumas coisas para nós aqui, sabe? Deus, Ele usa a prudência materna nesse momento aí, também para abençoar o povo. É o que o verso está dizendo para mim. Não nesse aqui, nesse evangelho, mas o outro evangelho, ele explica um pouco mais, ele vai além, ele explica isso para mim, e ele diz para mim que o suprimento divino, o suprimento de Deus é abundante e satisfaz completamente, sobra. Só que a economia divina não admite o quê? Desperdício. Não deixa jogado pelo chão, recolhe. Desperdício não, isso é providência de Deus. E uma coisa que é fantástico na vida da gente, Jesus tem cuidado e tem alimento para todo mundo. Amém? Jesus tem cuidado e tem alimento para todo mundo em qualquer situação, seja ela qual for. Nós estivemos cuidando deste, falando deste, mas existem outros que são também semelhantes a estes e que mostram a bondade e o cuidado de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e nos dê condição de entender tudo isso, que numa história tão simples, de longe a gente olhando, né? Mas quando a gente começa a viver, cada instante a gente entende isso, o cuidado que Deus tem por nós. Que Deus nos abençoe. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos.